A Portela convocou a imprensa para uma entrevista coletiva e afirmou que vai recorrer à decisão da plenária da Liesa que dividiu o título com a Mocidade Independente de Padre Miguel. A escola está baseada neste parecer, elaborado pelo consultor jurídico da Liesa, Dr. Silvio Capanema, que indeferiu o recurso utilizado pela escola de Padre Miguel. Nesta avenida colorida, a Portela faz seu carnaval. Lendas e mistérios da Amazônia, cantamos neste samba original. Luiz, bom a gente frisar aqui que em nenhum momento da coletiva se plantou aí uma rixa com a Mocidade. A relação é sobre o regulamento que deve ser obedecido e as diretrizes para os próximos carnavais. Até porque, se eu pudesse, eu pegava o presidente Macumba e trazia para cá. Ele ia ficar sentadinho ali, porque nós temos uma excelente relação. Conversamos sobre muita coisa antiga do samba, que é o que ele gosta, que eu também gosto. E a minha relação com alguns independentes, principalmente com Fábio Fabato, com o Tiãozinho Mocidade, não tem nada com a Mocidade. Pelo contrário, se eu fosse da Mocidade, ou se o que aconteceu com a Mocidade tivesse acontecido com a Portela, ela ia estar correndo atrás. Houve um erro. Então você vê claramente que o pessoal da Mocidade fala assim, mas o juiz ia dar 10, porque ele falou assim, o enredo de grande densidade cultural, muito bem desenvolvido, mas faltou a Rainha dos Sete Mares. Isso é uma coisa. A outra coisa ele falou, faltou a Rainha dos Sete Mares. Se não fosse isso, eu daria 10. Ele não falou isso, nem era obrigado a falar. Agora, então, como ele não falou isso, e como ele elogiou muito na justificativa dele, é de se supor que ele ia dar 10. Eu, por exemplo, suponho que ele ia dar 10. Eu, por exemplo, acho muito provável que ele fosse dar 10. Agora, quem é na história, que tenha mais de 10 anos de carnaval, que pode cravar que ele daria 10? Porque nós já cansamos de ver isso. O samba é maravilhoso, 9.9. O casal barbarizou, 9.9. Então, é de se supor que ele daria nota 10. Agora, você pode mexer no título de uma escola. Você pode alterar o regulamento do carnaval com base numa suposição. O regulamento é para você. É a forma universal consagrada até hoje, há 2.000 anos, para você criar uma regra para estabelecer o melhor. E aí tem uma regra para estabelecer melhor. Que a da Liesa é você julgar, você reunir julgadores e oferecer um treinamento para eles, tá certo? Bom, esses julgadores fizeram o papel deles, deram as notas. Quando que se dá a homologação do resultado? Quando o nosso querido Perligeiro fala assim, Portela, 10. Aí todo mundo, eu pego a taça, levo para a quadra, perdi meu sapato, teve aquela coisa toda. Isso é homologação. Aí tem o prazo de recurso. O prazo de recurso, ele decorre. Qual é o ponto de partida? Quando é que você liga o taxímetro do prazo de recurso? Da homologação do resultado das notas. E olha que não é nem das notas, é da obrigatoriedade. Mas ali, quando decorre o prazo de 48 horas, que o prazo de 48 horas, ele pode mudar o resultado. Entendeu? Das obrigatoriedades. Tinha 80 baianas? Não, tinha 77. Então perde ponto. Pode mudar, mas o prazo decorre da homologação do resultado das notas. E em nenhum momento o regulamento fala em prazo decorrido da justificativa. O que aparentemente é um erro. Como é que a Mocidade vai saber, quando tirou 9.9 em enredo, que o cara cometeu um erro? Como é que ela vai saber disso? Só vai saber disso lá na justificativa. Mas lá ele não tem prazo para recorrer mais.
Então o regulamento é errado. O que a gente tem que fazer? Mudar o regulamento para o ano que vem. Aí no regulamento do ano que vem a gente vai botar assim, o prazo para recurso é de 48 horas após a divulgação das justificativas. Aí o regulamento fica certo. Aí a mocidade ou a Imperatriz vai ver lá que o cara falou a porta-bandeira desfilou descalço. Ele vai botar a fotografia, não desfilou descalço. Aí muda a receita. Tá certo? Agora, a pergunta que se quer fazer é o seguinte, quando que esses carnavais vão acabar? Porque nós sabemos que a justificativa, o Milton Cunha diz, o júri enlouqueceu. Já ouviu ele falar isso? E quantas vezes nós falamos isso? De barbaridades. E aí as escolas vão entrar com recurso. Cada uma vai entrar com 2, e o carnaval vai acabar. Então é inviável isso. Você estabelecer um prazo de recurso para depois da justificativa, é inviável. Entendeu? Mas vamos procurar. Então, essa é a questão do regulamento. Quando é o apito final? O apito final, quando acaba lá na apoteose. Não tem volta. Esse é o que é o regulamento hoje. Vamos mudar o regulamento? Me chama amanhã que eu vou. Mas o regulamento hoje é esse. Em relação à tal plenária que deu origem a esse resultado que favoreceu o título da mocidade. Pelo que você disse ali na coletiva, é uma plenária ordinária, que ela ocorre sempre após o Carnaval, e originalmente, pelo regulamento, não tem o objetivo de tratar de questões como essa. Não tem. Porque não está previsto que a plenária altere e examine o julgamento, não está previsto isso. Aquela plenária, ela pode ser, nela pode ser tratado disso, porque o parecer ficou pronto. Se o parecer não tivesse ficado pronto, não ia aparecer nada daquilo. Não havia nenhuma obrigatoriedade do parecer ter ficado pronto naquele dia. Não havia. Aquilo ali era para tratar do acidente com a Tijuca, o acidente com a Tuiuti, e até a questão da mocidade. Que o regulamento está errado ou não, mas não para se discutir quem era o vencedor. O que se discutiu ali, o que se apresentou foi a leitura do parecer que já estava pronto. Mas, aliás, a plenária não tem nenhum poder institucional, nenhum poder estatutário, nenhum poder regulamentar de avaliar o julgamento. Não tem. Isso é casuísmo. Então, o presidente Castanheira leu o parecer de um jurista consagrado, foi meu professor, cara. Silvio Capanema, que é consultor da Liesa, que junto com o Dr. Nelson construíram um parecer que eu dei para vocês, que é cristalino. Vocês não vão ter nenhuma dúvida. O recurso não era nem para ter sido recebido, porque estava fora do prazo. Por culpa da mocidade? Não, porque não tem prazo para isso. O prazo foi lá atrás e não era para isso. O prazo recursal era lá de trás e não era para isso, era para as obrigatoriedades. Não há prazo para as notas, muito menos para a justificativa. Então, preliminarmente, ele já diz, não tem como receber esse recurso que está fora do prazo. Mas ele ainda assim analisou o mérito. Ele analisou o mérito e indeferiu. Indeferiu significa o seguinte, a Liesa acatou e fez, acabou o jogo. A Portela é campeã. Aí tem um outro jogo. A mocidade vai recorrer para uma outra instância administrativa e depois para uma outra instância administrativa. Se nisso tudo ela não for contemplada, ela vai à justiça comum. Mas nesse primeiro tempo do jogo, quando a vitória veio para Portela, por absoluta convicção do parecerista, ali já mudou o jogo. Alguém pegou a bola e falou assim, ó, o jogo não é assim não, o jogo vai ter que ser assim. Como é que o jogo vai ser? A plenária que vai ser. Aí o Conselho Superior da Liesa acatou isso e colocou em votação.
como dizem os juristas antigos, ao arrepio do regulamento. E mandou votar. E a Portela, dos 12, 7 votaram para a mocidade. Foi isso que aconteceu ontem. Foi isso que aconteceu ontem. E uma porção de vezes se falou, o regulamento você foi rasgado uma vez, por que não rasgar outra? Então, é preciso respeitar o regulamento. Que não seja agora. Que seja para o futuro, para amanhã, para salvar o carnaval. Porque senão o que vai ser? Se amanhã a Portela bater com o carro, machucar a gente, ela vai reivindicar, com base no regulamento rasgado, que se anule o decesso. Se o carro da Mangueira, exemplo da Tijuca, ruir, a Mangueira pode reivindicar que não haja decesso? Como é que vai ser o ano que vem? Qual vai ser a regra estabelecida no ano que vem? Entendeu? Se o julgador errar o ano que vem, um erro objetivo como foi, fora de qualquer... a escola vai ter o direito de chamar plenária para subverter o regulamento e dar o ganho de causa para ela. O que vai ser do nosso carnaval, rapaz? O que vai ser do nosso carnaval? Portela está reivindicando. Portela, repito, a Portela, se fosse a mocidade, se tivesse acontecido com ela, ia fazer a mesma coisa. Ia botar sua torcida toda aqui, tem 6 ônibus lá alugados. Entendeu? Ia botar todo mundo aqui, nós vamos brigar por isso como a mocidade está fazendo. A Portela ficou calada o tempo todo, com a torcida em cima. Na feijoada, agora eu tive que subir, olha, que aí começaram a dizer que eu tinha concordado, com a divisão do título e do dinheiro. Eu falei, olha, só falei isso, que a orientação do nosso jurídico era ficar calado. Eu falei, gente, tudo mentira. E fui embora. O que a Portela quer é que seja cumprido o regulamento. Só isso. Só isso. A lua apaixonada chorou tanto, e do seu pranto nasceu o rei.